Uma sonora goleada no jogo da ida tira basicamente todo o atrativo para esse jogo contra o Foz do Iguaçu. E tudo bem, o Atlético fez o papel dele, mas quando a gente tem um jogo quase que protocolar no campeonato estadual, o que sobra? Obviamente a gente ficar de olho nos garotos, a gente ficar de olho nessa piazada que pode eventualmente fazer parte do elenco principal. E eu acho que assim como durante todo o campeonato, o garoto que atrai mais olhares acaba sendo naturalmente o Bruninho por tudo que ele fez no campeonato e, obviamente, pelas notícias que saíram ao longo da semana de possível interesse do Shakhtar Donetsk e tudo mais, de alguns intermediários levando o nome do Bruninho lá pro futebol ucraniano. É mais uma oportunidade do torcedor do Atlético acompanhar o Bruninho, é mais uma oportunidade do Bruninho também seguir fazendo a diferença, porque é exatamente isso que ele vem fazendo durante todo o Campeonato Paranaense. Vem fazendo a diferença. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre essa situação do Bruninho, porque para mim o Bruninho hoje ele vai passar por um teste muito importante, talvez o grande teste da carreira dele. Deu uma ajustada no enquadramento, acho que agora ficou melhor. Porque eu acho que ninguém tem dúvida da qualidade do Bruninho e a informação, tá? O Odair quer contar com o Bruninho. O Odair quer ter o Bruninho à disposição. O Odair quer ter o Bruninho durante os jogos do Campeonato Brasileiro. Já gostaria de ter levado o Bruninho para o confronto contra o Internacional no Beira-Rio. Só que existe uma questão, que é até aonde a gente pode contar com o mental de um garoto de 17 anos. E por que eu falo isso? Porque o Bruninho, ele vai para esse jogo do campeonato estadual contra o Foz do Iguaçu, um jogo basicamente decidido, não para ele se provar tecnicamente para o Odair, esquece isso. Na minha visão, o Bruninho ele vai para esse jogo para ele ser testado no sentido de até aonde, até quando o Bruninho ele tá dando valor de jogar com a camisa do Clube Atlético Paranaense, seja com o time sub-23, seja com o time principal. Porque hoje a gente vê o Bruninho pedindo aumento, gerando toda uma situação de renovação. E quando esse vídeo for pro ar, talvez o contrato do Bruninho já esteja sido até renovado. Mas o Bruninho, em condições normais, era para estar no sub-17 do Atlético. É que ele é muito bom, é que ele vai furando a fila, é que os técnicos que estão no Atlético hoje também vão dando a oportunidade dele estar numa condição ali de estar junto ao elenco sub-23, ao elenco principal. Mas o Bruninho, ele atravessou um deserto de jatinho, sendo que ele teria que atravessar esse deserto a pé. E a gente precisa entender se ele realmente está valorizando como ele fez esse trajeto. Que foi graças a ele. Mas eu acho que a gente precisa mostrar pro Bruninho que, assim, o Atlético tem o benefício e a sorte de contar com o Bruninho. Mas quem é o mais beneficiado de estar vestindo a camisa do Atlético é o Bruninho. Os jogadores vêm e vão, mas o Atlético fica. Então, para mim, é um grande teste. Para aí sim ele poder estar contra o Santos, estar contra o Corinthians, estar contra o Flamengo, estar contra o Palmeiras. Eu acho que tecnicamente, cara, talvez seja até o nosso principal reforço. Mas o futebol ele não é só sobre técnica, é muito sobre maturidade, é muito sobre valorizar a oportunidade. E aí a gente vê a diferença, por exemplo, do Felipe Schick. O Felipe Schick já tá lá. E não é porque o Felipe Schick é melhor ou pior que o Bruninho. E nem que ele esteja mais pronto ou menos pronto que o Bruninho. É que ele mostrou mais maturidade. É que ele mostrou mais cabeça e mostrou mais valorizar mais a oportunidade que ele tá tendo. E acho que o Felipe Schick é outro que é muito inteligente, que pode nos ajudar demais. Olha como a gente tá olhando para esse campeonato estadual sem valorizar tanto o peso do campeonato estadual. A gente tá falando de dois jogadores talentosos, importantes, que a gente pode ter no nosso time, proveniente de um campeonato estadual. O campeonato estadual do Atlético já deu certo. Isso porque a gente não tá falando de Gilberto, isso que a gente não tá falando de Riquelme, isso que a gente não tá falando de outros jogadores que foram ganhando moral ao longo da competição. Mas se ficar marcado pelo campeonato estadual que revelou o Bruninho, e o Bruninho dá conta do recado de assumir uma responsabilidade ali, de ser um jogador que
pô, valoriza a oportunidade, exalta a oportunidade de estar representando a camisa do Atlético, esse campeonato estadual vai ser ainda mais importante. Da mesma maneira que a gente lembra do campeonato estadual de 2018 do Renan Lodge, da mesma maneira que a gente lembra do campeonato, pô, do Bruno Guimarães. Isso acaba tendo muito peso, gente. Muito peso. Tá louco? E assim, tecnicamente, volto a dizer. O Bruninho teve até uma queda, assim. Não que esteja jogando mal. Não entrou no último jogo, poderia ter feito gol. Mostra um contra um habitual de sempre. Acho que o Bruninho, ele começou mostrando as cartas na mesa e nem sempre vai estar tudo ali. Mas a gente sabe quanto a caixa de ferramentas do Bruninho é poderosa. A gente sabe como a caixa de ferramentas do Bruninho é acima da média. A gente sabe como a caixa de ferramentas do Bruninho é de um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento. E aí que eu falo. O que eu ainda quero ver do Bruninho nesse campeonato estadual? Talvez ele sendo um pouquinho mais influente. Acho que ele conseguiu isso em alguns momentos, em outros foi o jogador mais decisivo que influente. É o que eu falo pra vocês. Eu quero ver a história do jogo sendo sobre o Bruninho. Os capítulos mais importantes e os maiores capítulos sendo sobre o Bruninho. Porque aí ele vai conseguir trazer todo o poder de fogo que ele tem, toda a caixinha de ferramentas criativa que ele tem ali para gerar situações, para articular jogo de forma mais recorrente. E aí, cara, ninguém segura esse garoto. A personalidade que ele tem talvez esteja até sendo uma inimiga do Atlético, porque é uma personalidade muito forte em campo e é uma personalidade de quem sabe que é muito bom e quem tem muita capacidade de provar o tempo inteiro que é muito bom. E o Bruninho, acho que ele, dentro de campo, ele, na grande maioria do tempo, mostra que é muito bom. E talvez isso faça ele querer uma valorização ainda maior. Não tô falando que ele tá errado, não, tá? Mas, assim, é um caminho ali que a gente fica pensando até onde vai a marra do Bruninho, até onde vai a compreensão do Bruninho. Mas uma pergunta que eu não tenho a resposta é até onde vai o futebol do Bruninho. Isso deveria, nesse momento, estar sendo mais importante. Isso, nesse momento, deveria estar sendo mais relevante. Porque a gente tá falando de um jogador que, tecnicamente, tem capacidade de ser muito, 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 muito bom. Assim, cada toque na bola do Bruninho é uma expectativa do que ele pode fazer. Cada toque na bola do Bruninho é uma expectativa de como o jogo pode mudar. Por isso que eu incentivo, tem que participar mais. É um garoto que eu acho que ele convoca o lúdico, sabe? Eu vi muitos torcedores falando: ah, desde o Dagoberto eu não tenho uma expectativa tão grande quando um garoto toca na bola, assim como é o caso do Bruninho. Acho incrível. Puta, acho incrível que seja assim sempre. Mas. Enfim. Enfim, que seja uma grande tarde do Bruninho, que ele continue escrevendo essa história tão legal que ele está escrevendo no Campeonato Paranaense e que ele tem aqui, ó, cabeça, maturidade, disciplina. É isso que no final das contas mais importa pro torcedor do Atlético, porque bola não falta e a gente sabe disso. Valeu, tamo junto, é nóis. Forte abraço.